Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do Sport Center com as últimas informações do nosso Mengão. Deu ruim para o Pedro, hein? Ele está fora dos relacionados para o jogo contra o Santos. Olha aí. Ô Pedro, pô meu, eu gosto tanto de você, cara. E você deu mole, hein? Deu mole, Pedro, você pisou na bola, cara. Não era para isso estar acontecendo. Vamos ver aqui agora o que a imprensa vai falar sobre isso, galera. E temos novidade, Matheus Gonçalves está relacionado para o jogo contra o Santos, ele que não será mais vendido para o Cruzeiro. Pessoal, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Atividades, né? E as informações não param. O Cícero Melo atualiza agora tudo sobre o Flamengo, porque a lista de relacionados saiu. Certo, Cícero? Olha aí. Certíssimo, Matheus. Conforme nós divulgamos a informação antecipada por volta de 11 horas e 25 minutos, que o Pedro dificilmente estaria na lista dos relacionados para viajar, 20 minutos depois, o Flamengo costuma divulgar a lista 14h30. 14 horas, 14h30 minutos. Flamengo, 20 minutos depois que eu dei a informação, divulgou a lista sem o Pedro, depois que eu conversei com uma pessoa influente ali dentro da comissão técnica do Flamengo. Então, está confirmado, Pedro está fora da viagem. Em compensação, o atacante Matheus Gonçalves voltou a ser relacionado depois que o Flamengo desistiu de negociá-lo com o Cruzeiro. Outros jogadores estão fora da lista pelos mais variados problemas físicos e médicos. Os dois laterais esquerdos, Alexandro e Ayrton Lucas, por isso deve haver uma improvisação com o Varela, o uruguai, que é lateral direito, mas tem atuado também quando preciso na lateral esquerda, deve ser o escalado, além do Eric Pulgar e o Michael também fora da lista lesionados. E uma última informação de agora a pouco do companheiro jornalista Vene Casagrande, que o Flamengo tem negociação avançada para contratar o atacante argentino de 26 anos de idade, Tati Castellanos, que é do Quem? Vou pesquisar, daqui a pouco eu trago aqui, galera. Lazio da Lazio da Itália, atua lá desde 2023. Vamos esperar então a conclusão deste negócio. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero! O negócio tá Boa pegando notícia. fogo, hein? Os repórteres não estão, né? Não para. não param, meu. Ó, artilheiros do Flamengo na temporada. O Arrasca tem 13 gols, Luiz Araújo 9, Bruno Henrique e o Wallace com 7, o Alan Cian, aliás, o garoto, né, quando entra, tá com a setinha pro alto. Baita momento. E o Pedro com 5 gols. Voltando agora, né, o Luiz Araújo também tá com a setinha pra cima, né, os caras Bastante tempo. estão, enfim, estão jogando muito. Vamos lá, Vamos. porque é a notícia, uma das notícias do dia, essa história já vem sendo carregada aí, acho que desde o fim de semana, por conta, claro, da declaração do Felipe Luiz. E o Cícero até falava sobre isso e eu até concordei com ele mentalmente, enquanto ele dava a informação na primeira hora. Se ele não estava pronto para o jogo antes de ontem, não vai estar pronto para o jogo amanhã. Não são 2, 3 dias, imagino, que vão o colocar fisicamente apto a entrar em campo. Porque não era só uma questão de postura, como bem disse o Cícero, era também a questão física, enfim. E ele volta de uma lesão importante e tudo mais. Então, o quão impactante é a notícia para vocês do Pedro fora da lista de relacionados? E assim, talvez, principalmente com o Felipe Luiz, não é só sobre números e dados, né? Ele vai precisar reconquistar uma confiança. Ele vai precisar se colocar ali como merecedor, entre aspas, dessa lista, que o Felipe valoriza demais. Não é simplesmente uma lista de relacionados. Ali são jogadores que o Felipe Luiz e a comissão colocam que eles têm certeza que eles vão poder contar na partida. Sim. Ainda que o Felipe tenha deixado claro, pelo menos eu tive essa impressão, de que com o Pedro, assim, o campo vai falar. Sim. Porque ele até Claro, fala, se ele não quiser falar comigo, não tem problema, né?
Sim, mas assim, eu digo por agora. Ah, não, sim. Não acho que é uma relação que ele vai precisar, não é sobre isso. Eu tô falando por agora. Já imediatamente, tá todo mundo arranhado ali, né? Em 2, 3 dias isso não vai ser curado. Exatamente. Então, assim, A resposta também, né, na rede social. Exatamente. Sem pedido de desculpa, que era algo que o Felipe Luiz tinha falado. Total. E é sobre isso, né? Sobre relacionamento também. Então, para essa lista, eu também acho muito... que seguiu ali, de fato, uma linha, né, de raciocínio do próprio Felipe Luiz. Se o Pedro talvez tivesse pedido desculpas, feito uma nota mais emocionante, né, cara, reconhecendo o seu erro, talvez ele estaria relacionado, né? Talvez, né? É interessante como a situação do Pedro, né? Porque antes a gente falava dele não ser titular, o que estava acontecendo, que ele não estava conseguindo jogar. Aí no Mundial ele já fica atrás de todo mundo, né? Exato, ficou atrás de todo mundo. E a gente falava aquela ansiedade dele contra o LAFC, que para mim foi muito claro, dele querendo fazer gol. E agora a gente já está falando do Pedro não ser relacionado, né, para a partida. E aí depois o Felipe Luiz ali, no final de semana, acabou expondo toda a questão envolvida com o Pedro. Assim, eu não vejo nenhuma polêmica em relação a ele ficar fora desse jogo também, porque eu concordei mentalmente com o Cícero quando ele estava trazendo a informação para a gente, porque é isso. Se ele não estava performando, se ele não estava treinando bem na semana passada e por isso ele ficou fora dos relacionados contra o São Paulo, não vai ser em um treino que ele vai... 3 sessões, né? 3 sessões lá. 3 sessões de treino. Sei lá, 220, que ele vai ultrapassar todo mundo lá nos dados do GPS, por exemplo, que foi algo que o Felipe Luiz também externou lá na coletiva, que ele estava atrás de basicamente todo o elenco. E que ele conseguiria, né, fazer parte da lista de relacionados. Então, também não me surpreende. Alguns jogadores, né, principalmente o Alacian, vem entrando muito bem durante o jogo. O Felipe Luiz também já tem essa questão do ataque mais móvel, com o Bruno Henrique, o próprio Plata, Luiz Araújo, que você falou também da setinha para cima. A questão para mim da volta, né, a ser relacionado foi o Matheus Gonçalves, que também rolou a polêmica com o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves quase foi vendido por Cruzeiro, né? Ele desce para a base, dá aquela entrevista ali logo depois do jogo, explica a situação dele, de queria conversar também com o Felipe Luiz, né, para saber se seria aproveitado, e ele volta a ser relacionado. Mas a questão do Matheus Gonçalves não é abaixo em relação a treinamento, né? O Matheus Gonçalves continua se dedicando, tentando ali fazer parte do time titular. O Pedro não, teve essa questão mesmo do corpo mole, ser sincero, né? Vamos falar ali, aqui a língua, né? É o corpo mole. Ele admitiu isso na nota. O corpo mole, aquele miguezinho lá no treino, aquela situação de ficar um pouco mais devagar, de todo mundo... Pra mim, sabe o que mais pesou, assim? Foi quando o Felipe Luiz falou do deboche. Pra mim também. Aí que tá o ponto, cara. Eu também penso igual. Porque, assim, o deboche é um desrespeito, né, cara? É uma coisa, assim, que não dá pra aceitar em um ambiente profissional, né? É incabível, né, cara? Eu acho que pesou bastante também isso daí. Esse, pra mim, foi o ponto principal de toda aquela cobrança, de tudo que ele falou. Pra mim, isso reforça o que eu acabei de falar sobre reconquistar Mas a questão de deboche... minimamente ali um respeito. Eu acho que assim... Eu achei mais pesado. É claro que a gente... E eu não tô condenando o Felipe Luiz, não, tá? Sim. É só a questão que eu achei pesado mesmo. Não, então, porque o Pedro... isso já ficou claro, eu acho, mas a gente vale o contexto de novo. O Pedro ficou chateado por conta da forma que o Felipe Luiz como o Felipe Luiz expôs isso. E também, anteriormente, imagino que esse deboche, aquela coisa, é tudo especulação, tá? Voz da sua cabeça. Eu vou correr aqui, o diretor não quer me vender por 15, quanto que era 10, 15? 15. Ô Felipe, tu quer que eu corra aqui, mas manda o cara me vender então. Sabe, eu acho que foi nessa pegada. Então, não, mas daí ele foi muito infantil, né, cara? O cara pensou assim, faltou inteligência, né? Aí ele deu mole, né? Tanto é que tá fora de novo. Quer me vender por 15? Você quer que eu corra? Assim, Agora, não justifica, tá? Eu tô dizendo que assim, o Pedro ficou chateado por isso e ele externou isso na nota. Sim. Né? Mas a nota que é posterior à coletiva do Felipe, é claro. Acho que tem uma situação, eu não sei se vocês concordam comigo. Rolou a questão de ficar fora,
Só que, para mim, ninguém esperava que o Felipe Luiz fosse falar o que ele falou numa coletiva. Cara, posso ser E sincero? ele foi pronto para essa coletiva. Luiz, ele foi pronto para falar isso. Com argumentos. Exatamente. É quase que ele leva o GPS. Exatamente. Ele sustentou Na NBA, né? Na NBA, todo final de quarto e a final do jogo, os caras têm impresso um relatório dos arremessos, do aproveitamento, quantos pontos dentro do lugar. Quase que o Felipe leva esse relatório dos quilômetros, das calorias que foram gastas. O assessor já entrega a lista de convocados, assim, o Felipe quase entregou ali para os jornalistas. Eu não estou levantando a questão de que o Pedro, em algum momento, tenha jogado alguma coisa para a torcida, algum tipo de responsabilidade. Eu não estou falando isso. Só que o Felipe Luiz, na hora que ele aborda numa coletiva, ele está falando com a torcida. Além de falar com os profissionais que ali estavam, e eu adorei. Ele também está dando um recado também para a torcida. Vocês já, imagino que já devem ter... Eu gostei demais, cara. Foi a melhor entrevista que eu assisti na vida sobre futebol. Cara, o Felipe Luiz mandou bem demais. Se todos os técnicos fossem assim, os jogadores nunca fariam corpo mole, né? Falado sobre isso, eu confesso que eu não sei a opinião de vocês, rapidinho. É a primeira vez que eu tô falando tá. disso. Então, a Mari já falou sobre... falei. Você achou acima do tom do Felipe ou achou ok? Não, achei que ele conseguiu ser muito firme. Tá. Foi uma entrevista dura, Sim, difícil, mas em nenhum momento ele faltou com respeito. Eu achei que ele manteve ali uma postura muito achou? boa. Tô com ela. Eu concordo, não faltou com respeito e trouxe Foge tudo dos embasado. padrões, né? Só porque ninguém esperava. Só que eu acho que ele poderia ter segurado uma coisinha ou outra, o Felipe, eu acho. Porque eu tô até vendo o calendário aqui. Meus amigos, é quarta e domingo. Sim. Então, essa história, o jogo é amanhã, né? Quinta deve ter um treininho aqui e ali, sexta é o relacionamento. Sexta-feira, nesse mesmo bate-horário, bate-canal, vamos estar falando de novo do Pedro. Então, assim, será que precisava... Sabe assim? Mas então tem uma... Assim, eu também acho. Você acha que é? Não, que assim... Sim, que o Felipe estava por aqui. É isso. Mas eu acho que agora... Não volta um pouquinho também contra o Flamengo como um todo? Tem os dois lados. Vai sair sexta-feira e a gente vai falar, pô, o Pedro não tá, o Pedro tá de novo, o Pedro volta, aí não entra. Quando vai entrar, sabe assim? Não, pra mim tem os dois lados. Tem a questão do valor da sua mercadoria, um exemplo, né? Como se você trata o jogador nessa questão de valor de mercado para possível transferência, você está desvalorizando o ativo. Isso, para mim, é algo óbvio. Mas quando foi vazada a informação também, né? Sim, você tá... Você oferece Não, um cara... a novela toda, a história toda, você está desvalorizando. É? Só que, para mim, também chega o ponto do Felipe Luiz do seguinte, sei lá, tá lá no treinamento, ele tentou uma conversa, tentou cobrar e deu o recado, ó, você tá ficando para trás na fila, eu tô improvisando o jogador na tua função porque você não tá entregando o que eu quero. Aí vem o Wallace e começa a meter gol. Eu prefiro, às vezes, botar o Luiz Araújo lá como dupla de ataque ou o Arrascaeta como dupla porque você não está me entregando. Felipe Luiz foi deixando evidências de que o Pedro estava faltando alguma coisa com o Pedro. E aí, quando vem a questão da pressão da torcida também. Pô, o Pedro não está jogando. Se volta contra o Pedro não está jogando? E acaba voltando ele falou sobre contra isso, o Felipe Luiz. Então, para mim, o Felipe Luiz, ele usa a coletiva para falar com o torcedor. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Tudo bem, teve essa questão dos 15 milhões e tudo mais. Não concordo com isso. Mas o Pedro também não está entregando no treinamento. Aí você não acha que ele poderia meio que evitar a palavra deboche, evitar o ridículo, sabe assim? Eu só acho isso, que ele poderia ter... Não, pode falar. Eu só acho que ele poderia ter não usado a palavra ridículo e deboche, por exemplo. Quando o Plata é negociado, Plata no Flamengo, ele é negociado, e o Felipe Luiz, ele é questionado sobre isso na coletiva, ele dá vários argumentos, enfim, e ele fala, eu sou um cara que eu observo absolutamente tudo nos treinamentos. Postura corporal, comportamento, o grupinho que se forma, grupinho que não se forma, o jogador que conversa, o jogador que não conversa. Então, assim, cara, nada tá escapando do Felipe Luiz. E ele fala sobre relacionamento ali também. O deboche não é só sobre isso, essa possibilidade que pode ter acontecido. É sobre o comportamento mesmo. Então, ele fala tudo isso para depois ele trazer argumentos técnicos. Que daí ele fala sobre os números, GPS. Então, assim, nada está escapando desse radar. Por isso que eu falei, não é só simplesmente aparecer entre os relacionados. É um respeito que precisa ser reconquistado. A minha questão, né, até mais uma das vozes da minha cabeça, né? Era o Pedro assim, pô, professor, eu vacilei, eu fiz corpo mole, fiquei chateado.
mas na cara não, para não estragar o enterro, né? Não é? Sabe assim? Sei bem. Entendeu? Professor, na cara não. Na cara né? não, calma. Mas então, mas eu acho que é justamente mãe, isso, Matheus. Eu sei que não, mas me bater na frente de Mas todo então, mundo mas no shopping, eu sabe acho que é assim? justamente Foi a última alternativa. Ah, lembrei, galera. O Pedro Henrique Torre, da ESPN Brasil, fez uma pergunta pro Felipe Luiz na entrevista. Falou assim, você não se preocupa em expor o jogador, né? Assim, dessa forma? Ele falou, e quando eu sou exposto? Quando vocês ficam falando que... Por que eu não escalo tal jogador? Porque vocês não sabem o que acontece dentro do treinamento. No treinamento. Vocês não sabem o porquê que eu não escalo tal jogador. Daí eu fico exposto. Daí, o que ele quis dizer é o seguinte. Vou ser transparente. Vou falar o que acontece. Vou falar o que aconteceu. Aí, para falar o que aconteceu, ele tem que expor, né? E muita gente mimizenta e fica falando porque ele falou algumas palavrinhas, né, cara? Eu acho que isso daí vai ser bom pro Pedro. Se o Pedro levar pro bom sentido, vai ser bom para ele crescer, cara. Porque ele é muito mimado, né? Filho, eu já tentei várias vezes ou não. É esse o ponto. É esse o ponto. Para mim, o Felipe Luiz ele chegou no limite com um jogador que é top. Um jogador que a gente tem falado há bastante tempo. E aí ele dá um carinho depois, né? Que é a esperança de ser o camisa 9, por exemplo, da seleção. Só que a gente está falando de um cara que também outros treinadores passaram e falaram essa questão de treinamento do Pedro. Eu acho que é isso. Só que eu acho que o Felipe Luiz chegou no limite. Ele falou, cara, eu quero te usar. Não, e ele é novo, né? Eu quero que você seja o camisa 9, eu quero que você seja o meu centroavante, mas eu preciso que você me prove no treinamento que eu tenho que te escalar, porque aí seria desrespeito aos próprios jogadores que estão lá correndo pra caramba. Os caras estão correndo, aí o Pedro que tá mais no trotezinho, aquele miguezinho, que quem joga a bola sabe muito bem o que acontece. Dizem que é o trote seleção, né? Miguel. Quando mostra a imagem lá da grande 15 minutos de treinamento. Aquele miguezinho, aí o cara vai ser relacionado. Então, eu acho que a gente tá falando a mesma coisa. Ganhar o grupo também. Tanto que o Pedro, a notícia que vazou também foi que o Pedro foi conversar com os companheiros a portas fechadas e sem o Felipe Luiz. Eu só acho que, por exemplo, se explicar. A Mari brincou, né, sobre dar o carinho ali no final, né, dar a bronca e dar o carinho. Eu só não sei se isso vai ser suficiente. O Felipe falou, se ele não fala, com ele falou, se ele não falar comigo não tem problema, um negócio assim, né? Eu quero que ele jogue. Sim. Mas a gente sabe que não é bem assim. Pode funcionar por 6 meses. Sim. A gente até, quantas histórias, né? Eu não falava com o técnico, tal jogador não fala com o técnico, mas isso ser sustentável a longo prazo, talvez não mesmo. Eu não sei se é, sabe assim? Dele não se falar, por exemplo, com o Felipe, ou essa relação ter sido quebrada. Repito, acho que, por exemplo, até o final do ano, meio que um não fala com o outro, ele volta a jogar bem, volta a se esforçar, vamos embora. Agora, pensar que uma vez essa relação quebrada, ela dure até o final do contrato, por exemplo, de um ou outro... Pior pro Pedro do que pro Flamengo, tá? Pra ser sincera. Da maneira como a situação foi exposta... Pensando em como o Felipe tá arrumando o time, né? Acho que eu concordo com a Mari. Exatamente. O Pedro tem que chegar lá na sala do Felipe Luiz, ó. Toque. Desculpa por tudo. Quero conversar contigo, pô. É isso. Aqui, homem pra homem. É verdade. Tete a tete, fecha a porta e vai lá e fala com o cara. Essa informação tem que ninguém ser homem. Tem. Não. Se ela aconteceu, essa informação ninguém tem. Pela nota... também não fica claro que ele fez isso, né? Mas é exatamente isso. Assim, porque a gente tem que usar as informações das quais a gente tem. Exato. Né? Se o Pedro fez isso, aí é uma outra história. Mas pela nota... Por enquanto, não. Por enquanto, não. Houve um papo com os caras... Parar com esse negócio de rede social, aí vai responder no direct, aí vai mandar mensagem lá, vai postar no feed lá da rede social. Cara... Teve resposta pra... Não, o Pedro postou. O Pedro postou logo depois. O Pedro faz uma postagem na rede social. Ah, tá. Sim. Entendeu? Não, eu acho que acho que ele tem que falar com o cara, pô. O cara é o treinador. Ele tá te cobrando que você treine melhor. Então você tem que virar pra ele e explicar a situação. Já explicou que não ficou feliz com os 15 milhões. Então agora vira e fala, vou fazer diferente, pode contar comigo e tô aí. E aceito. Isso, e até às vezes falar pro Felipe é o seguinte, ô Mari... Eu não gostei do que você falou. É isso. Não concordo com isso. É isso que eu tô falando. Parar com esse troço de rede social, cara. Fala lá no cara. Vira lá e fala, assim, não gostei. Até onde a gente sabe, o Felipe não tem nada a ver com os 15 milhões lá.
Não, exatamente. Ele até fala, eu não tenho nada a ver. Então, assim, é duro, né? É igual briga, sei lá, de mãe e filho, de casal. Tem uma hora que as coisas estão tão escaladas, né? Escalonadas, sei lá. Isso. Que começou, às vezes, por um... Esquece. Né? Por um Você nem lembra. Você nem lembra. Você nem lembra. Você nem lembra. Porque assim, já corta o Felipe não tem nada a ver com os 15 milhões, o Pedro não tem nada que descontar no time, e quando você vê, a gente está falando de uma lista que ele não está relacionado e que o Felipe vai na coletiva pós-jogo. Esquece. A gente fala, caramba, meu. Isso, o que está acontecendo? Né? E no fim das contas é o famoso ego ou a famosa... Assim, o ego interno, eu digo de... Deixa quieto. Ó, desculpa ou não concordo, vambora. Difícil pedir desculpas, né? Não, é muito difícil. Muita gente que tem É muito difícil. Tem muita dificuldade. É difícil. Tem que ser muito humilde, cara, pra pedir desculpas. Tem que ser. Assim, eu acho que nessa história não teria que ter lado nenhum, tal, mas a Mari levantou um ponto importante. O Pedro já tendo feito os jogos do Brasileiro, o Felipe arrumando o time. O Pedro acabou ficando num cantinho, num corner ali, de não ter muito pra onde sair, né? Tem um ponto de seleção, gente. Tem um ponto de seleção. Ele se machucou na seleção, inclusive. Sim, mas é porque o Pedro é cotado pra seleção. Não é só ficar fora do Flamengo. Por isso, é o que a Mari falou, ele tem muito mais, entre aspas, a Copa do Mundo já é ano que vem, exatamente. Cara, é um assunto que, ó, tem muito pano pra manga. Muito bem, cara. Eu não esqueci, hein? Falei que ia trazer aqui informações, né? Ó, o Vene Casagrande dando créditos aí pro Vene, ele que trouxe essa informação em primeira mão, hein? A primeira pedida da Lazio para vender Tati Castellanos ao Flamengo foi de 25 milhões de euros. O Flamengo trabalha para reduzir os valores para conseguir a chegada do atacante argentino de 26 anos. Agora, se vocês quiserem saber mais, né? É só pesquisar aqui, ó, pelo nome do cara. Tati, né? Tati Castellanos, argentino de 26 anos. Cara, eu não conheço, sinceramente, não conheço, não acompanho a Lazio, né? Não sei se é bom, se é ruim, mas podemos pesquisar aqui o valor de mercado dele. Eu até puxei aqui a ficha do cara aqui, ó, no Transfer Market, só para ver, né? O valor dele é esse mesmo aqui, 25 milhões de euros. E a Lazio não abre mão desse valor, segundo a informação, né? O Flamengo tenta reduzir esse valor. Altura 1,78 m, não é muito alto, não é baixo, é uma altura média, né? Podemos dizer assim. O Pedro é bem mais alto que ele, por exemplo. A idade dele, 26 anos, é uma idade boa, né? Idade de jogador maduro, né? Jogos de seleção, tem 2 gols, né? Pela seleção argentina. Que mais que tem aqui que dá pra gente aproveitar? Tem um campinho aqui, deixa eu pegar aqui. O valor de mercado dele, ó, que subiu, né? Nossa, subiu bastante, hein, cara? Bastante mesmo. Ele passou pelo Girona. Girona, ó, foi vendido por 9 milhões de euros, né? Depois ele chegou na Lazio por 15 milhões de euros. E agora a Lazio pede 25 milhões de euros. Será que vale? Será que não vale? Pois é. Eu não conheço, sinceramente eu não conheço. Comente aqui se você conhece esse jogador, né? O Tati Castellanos. Valeu, galera. Tamo juntos. Tendo mais informações do nosso Mengão, eu trago aqui para vocês. Saudações rubro-negras. Fui.